Bom, gente, então, dão 5 minutinhos, agora a gente já vai começar. Agora, não saiu, mas daqui a pouco ela volta. Vamos lá. Bom, primeiro vamos se apresentar. Meu nome é Renato, eu cuido da parte de marketing da Softivar. 23. A gente está também ensinando umas coisinhas aqui. Então, meu nome é Renato, cuido da parte de marketing da Softivar, então eu vou falar um pouquinho mais também da Softivar, de como ela se integra nessa solução que desenvolveu junto com a Pagar.me. Eu tô aqui com a Vitória. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Vitória, eu cuido da parte de marketing e parceria lá do Pagar.me também. Então, eu tô aqui para a gente mostrar como é que a solução Softivar e Pagar.me trabalham juntos. Então, eu vou começar um pouquinho falando da Softivar. A Softivar, que vocês já conhecem. RP, a gente é especializado em e-commerce. O primeiro RP que foi feito em SaaS, ou seja, você não precisa instalar nenhum tipo de servidor dentro do seu site, ele roda inteiramente na Cloud Service da Amazon, que é a maior Cloud Service do mundo. E nós temos já uma carteira de clientes, temos 10 anos de mercado, então a gente já tem clientes como a Avon, Copenhagen, a Whirlpool, que engloba a Brastemp, que engloba a Consul. E a gente percebeu que o nosso principal foco sempre foi otimizar a operação dos nossos clientes de e-commerce. Então a gente percebeu que tinha ainda um problema quando chegava na parte de pagamento, porque, como a Vitória vai explicar um pouco depois, quando a pessoa ela chega, ela tem que ficar esperando o pagamento virar para chegar no próximo mês e ela não consegue, às vezes, ela precisava daquele dinheiro naquele momento, que a gente está vivendo também esse ritmo de crise, um mês está bom, outro mês não está. Então, a gente percebeu que a gente precisava, além de otimizar a operação, tanto com os módulos de RP que você já conhece, consegue organizar estoque, consegue programar a sua compra, consegue controlar a sua logística. A gente tem um módulo de logística inteligente que você consegue controlar seu pedido, o módulo online, que é a Software Web, que você consegue fazer tudo isso, mesmo que você não esteja no seu escritório, mesmo que você não esteja numa máquina que esteja com o software da Software. A gente percebeu que precisava ir um pouquinho mais além, então junto com a Pagar.me a gente desenvolveu uma solução que vai ajudar ainda mais o e-commerce, os nossos clientes no e-commerce progredir ainda mais. Então agora eu vou deixar com a Vitória para ela apresentar um pouquinho mais sobre a integração que a gente fez. Oi, gente, eu vou compartilhar aqui. Como é que eu faço? Só clicar aqui. Compartilha aqui a tela. E aí aqui, vou mostrar para vocês como que funciona toda essa parte de recebíveis e como vocês conseguem otimizar seu fluxo de caixa em mais ou menos 18%, às vezes mais, dependendo do modelo de negócio. Então, agora, vocês estão vendo minha tela? Então, vamos lá. Pronto. Aí eu vou abaixando. Tá. Opa. Rapidinho, só para um overall de tudo, mostrar como que funciona uma transação. Eu acho que todo mundo conhece um gateway, um intermediador e o PSP, que é o caso do Pagar.me. O gateway é a solução que todo mundo conhece, que é aquela que é muito parecida com o mundo físico, que é com a maquininha do cartão. Então, ele tem um servidor, conecta toda a parte do site direto com o adquirente, que é o caso da Cielo, Rede e a Estônia. E a tarefa do gateway é mandar as informações totalmente transparentes para o banco e o banco conseguir enxergar da onde que está vindo aquela transação, qual é o site, qual é o segmento da loja, e pelo banco ter mais informações, ele consegue aprovar mais. Então, por isso que é muito falado hoje no mercado que a conversão de um gateway é quase 80%, 90%. O subadquirente, ele tem uma única afiliação lá na adquirente. Então, o que isso implica? Ele repassa essa afiliação para todos os lojistas embaixo dele. E quando uma transação vai para o banco, ela vai como nome do subadquirente. E por o banco não ter tantas informações daquela transação, ele acaba por recusar ou não aprovar tanto que nem um gateway de pagamento. O PSP é uma mistura entre gateway e adquirente. Então, ele tem toda essa parte da transparência da transação e também da adquirência de passar as transações e de conciliar e fazer tudo sem muitos
players envolvidos. O PSP hoje tem o Pagar.me, tem uns outros no mercado também, que é sempre essa junção. Então, tem a conversão de um gateway de quase 95% e tem toda a parte da adquirência também. Basicamente, essas são as diferenças, né? Então, o subadquirente tem uma fácil integração, tem tudo integrado, que é o caso do PagSeguro, o PayPal, só que aí ele tem uma baixa conversão, entre 50% e 60%. O gateway, ele tem uma alta taxa de conversão, mas às vezes fica meio complicado toda a integração com outros players. E o PSP junta tudo. Então, acaba otimizando bastante essa operação. E agora a gente vai falar de gestão financeira de recebíveis, né? O que um meio de pagamento tem a ver com isso? Para você aumentar seu faturamento, você pode ou investir em novos mercados, ou investir mais em marketing, ou ter uma gestão financeira otimizada. É isso que a gente vai falar hoje. Por que otimizar? A gente está numa situação econômica meio incerta, né? Cheio de crise, ninguém sabe como vai terminar esse ano, e tem uma alta taxa de captação de recursos, de juros, etc. E esse aqui é um fluxo de caixa normal, então com entradas, saídas de janeiro a dezembro. E como que um meio de pagamento consegue influenciar nesse fluxo de caixa, né? O meio de pagamento ele tem uma tarefa maior do que falar o quanto que foi aprovado e o quanto foi reprovado. Ele tem uma tarefa de ajudar realmente financeiramente qualquer e-commerce ou modelo de negócio. Pode ser físico ou na internet mesmo. E hoje, os principais meios de pagamentos online, assim, é o cartão de crédito e o boleto. O resto, assim, débito, transferência, eles são utilizados, mas muitas vezes eles não têm muita conversão. Principalmente porque o consumidor, o cliente, tem que sair do site para finalizar a compra e às vezes não confia onde ele está entrando. Então, geralmente acaba sendo o cartão de crédito mesmo. E por que isso implica, né? No Brasil, o fluxo de caixa pelo cartão de crédito, ele é feito sempre o recebimento em D+30 numa transação à vista ou em D+60, 90 quando for uma transação parcelada. E para a maioria dos lojistas que tem um estoque, que tem que fazer toda a parte de pagamento de folha, tudo isso é meio inviável receber esse dinheiro parcelado, precisa receber antecipado. E, assim, vamos imaginar uma compra de R$600 dividida em 6 vezes, tá? Esse seria o fluxo de caixa normal. Então, você receberia conforme as parcelas vão vencendo. Então, R$100 a primeira, depois a segunda, a terceira, e conforme vai até a última parcela. Se você quiser antecipar isso, para tudo hoje, ou D+2, D+15, tem um custo de antecipação. Esse custo ele é calculado sempre em juros simples, não em juros compostos. Mas vamos imaginar que sua taxa de antecipação é 2%, que é uma taxa legal, e você quer receber tudo em D+2. Sempre a última parcela vai ser sempre a mais cara que você vai antecipar. E aí a soma de todas essas dá um custo financeiro relativamente alto, praticamente quase 70% do valor daquela transação. Então você tem que tomar muito cuidado para realmente não ficar viciado nessa antecipação, porque você sempre vai estar antecipando algo que talvez você não precise ou tenha um custo financeiro alto relacionado a esse processo. Então, assim, todo mundo pergunta, né? Basta ter uma taxa de antecipação baixa? Sim, ajuda. Mas você tem que saber como otimizar e como deixar esse fluxo de caixa flexível. Então, você tem 3 jeitos. Ou você antecipa sempre tudo 100%. Então, eu vou antecipar todas as minhas parcelas sempre que eu precisar, tudo em D+2 ou D+15. Ou você consegue estimar as vendas futuras, que hoje é meio difícil, você nunca sabe o dia de amanhã. Ou você consegue gerir toda a parte de recebíveis e antecipação. E é isso que eu vou mostrar aqui. Então, você consegue antecipar apenas o que você precisa. Então, esse é um fluxo de caixa normal, então tem todas as suas entradas que você teve ao longo do ano e a sua linha de custo que você tem dependendo do seu modelo de negócio. Então, o jeito que você geralmente faz quando você precisa antecipar, você liga lá para adquirente e você fala que precisa antecipar um volume de R$10 ou uma venda que você fez agora e a adquirente geralmente vai lá e antecipa sempre o que for mais vantajoso para ela. Então, o que é mais vantajoso para ela? Antecipar sempre as parcelas, as últimas a vencer. Porque, conforme eu falei mais para lá em cima,
que as últimas parcelas sempre são as mais caras. Então, ela sempre vai pegar essas aqui e te antecipar tudo aqui para os meses de março, abril, maio, quando você teve aquele rombo. O que seria o ideal? Você sempre antecipar as parcelas que estão acima da sua linha de custo. Então, você conseguir ter um meio de pagamento que você tenha essa visualização dos seus recebíveis e conseguir ter essa flexibilidade de apenas antecipar realmente o que você precisa, para você não ficar num prejuízo depois. Porque o que aconteceria se você antecipasse tudo? Lá na frente você teria outro rombo de caixa e você teria que ficar antecipando. Ou também pegar só as parcelas que você tem acima da sua linha de custo e antecipar nas partes que sofreram algum prejuízo ou que você não teve vendas naquele mês ou naquela semana, alguma coisa do gênero. E aí você consegue visualizar isso, consegue antecipar isso e só antecipar as parcelas realmente que você precisa e acaba diminuindo o custo financeiro. Você não antecipa tudo, você não faz a somatória. Aí, como otimiza na prática, né? Então, entre Pagar.me e Softvar, o que isso muda? Aqui tem um fluxograma de como que acontece uma transação no e-commerce e aí entra a parte da Softvar, que faz toda a parte de picking, packing, estoque. E aí, essa é a parte mais legal, que é a parte do API de recebíveis, do Pagar.me e o sistema de conciliação. Então, você consegue ter toda aquela visualização de recebíveis e conciliar com sua recompra de estoque. Então, você vê exatamente o dia que você precisa fazer a recompra, então, você vê seu lead time e tudo isso, e aí você pede uma antecipação, geralmente no dia ou aproximadamente perto da quando você tem que recomprar um estoque. Isso tudo está no painel da Softvar e você consegue ter toda essa conciliação já integrada e ver tudo isso para realmente conseguir otimizar todo o seu fluxo de caixa e também seu fluxo de estoque em aproximadamente 18%, mas às vezes depende do modelo de negócio dá 50%, 80%, mas em média fica entre 18% e 20%. E é basicamente isso, assim, toda essa parte do fluxo entre Pagar.me e a Softvar, a gente acaba juntando toda essa conciliação e toda a parte da recompra do estoque, e acaba ajudando operacionalmente e financeiramente a maioria dos e-commerces. E você tem uma pergunta? Eu tô falando. Não, imagina. Eu me engatei na primeira. Bom, você quer passar passo a passo do infográfico? Esse, gente, é um infográfico que vocês receberam no e-mail. Também a gente vai passar depois, com a gravação do webinar, a gente vai repassar novamente o link do infográfico. Mas eu acho que não sei se você quer passar passo a passo, que a gente consegue meio que explicar exatamente como é que funciona a integração. Beleza. O começo, que é o e-commerce, né? Geralmente você precisa da Softvar antes, que é na parte da compra e cadastramento dos fornecedores. Isso, então, isso entra na parte do RP. Você já tem todos os seus fornecedores cadastrados, você já consegue fazer sua compra otimizada, você consegue monitorar quais são os melhores preços, você já consegue também deixá-la programada, você consegue, então, nunca ficar com o seu estoque vazio na hora de fazer a sua transação. E daí você também tem um controle dentro da integração que a Softvar tem com a sua plataforma, com a plataforma da sua escolha, onde você consegue cadastrar todos os seus produtos, você consegue monitorar os itens de estoque conforme eles forem saindo, e toda a parte da compra que chega até na parte do pagamento, você consegue monitorar pelo seu RP. Aí, isso tudo estando no site, né? O seu, geralmente é calculado, é sempre legal você calcular a conversão de marketing, então o seu tráfego que vem para o seu site, e também a conversão de vendas. O que é essa conversão de vendas que é lá no meio de pagamento? Realmente as compras aprovadas. Então, o que foi do seu carrinho, o que a pessoa clicou lá e o que realmente foi aprovado. E isso, o meio de pagamento, ele consegue ajudar a aumentar a sua conversão com alguns jeitos, né? Tendo retentativa, tendo compra por um clique, ajuda bastante a compra intuitiva, tendo toda essa parte de realmente ajudar a aumentar essa conversão. E aí, isso estando aprovada, a transação faz todo aquele processo que eu falei no começo, e vai para o banco, e aí vai para toda essa parte financeira dos seus recebíveis. E aí você entra a Softvar de novo, que aí faz toda a parte da entrega, tudo isso.
Então, aí entra a gente novamente com o RP na parte do picking, ou seja, na seleção da sua mercadoria, quando ela cai, para a gente saber que determinada mercadoria está sendo do seu estoque, está sendo encaminhada para o packing, que é a embalagem, encaminhamento. Então, daí você tem todo o controle do que está saindo do seu estoque, está entrando para entrega, ou seja, toda a sua logística, você tem todo esse controle. E a partir daí, na entrega também, você não perde o seu produto de vista, porque você tem todo o aparato para você poder monitorar onde está essa mercadoria e poder também realizar, caso seja necessário, uma logística reversa ou algum outro tipo de ação que esteja relacionado com o seu consumidor depois que ele recebe a mercadoria. E aí, o seu consumidor recebendo a mercadoria, ele dando tudo certo, assim, que recebeu, não virando algum tipo de chargeback, essas coisas, o seu recebível vai estar lá, prontinho para você receber no seu fluxo de caixa. E aí que entra a mágica da API de recebíveis, que a API é a tecnologia do Pagar.me, que é o nosso sistema que a gente utiliza, que ele está totalmente conectado com o sistema da Softvar. Então, tudo que acontece na conciliação financeira do Pagar.me é mostrado no seu painel da Softvar. Então, quando que você vai receber, quais as transações que foram pagas por boleto, quais as transações que foram pagas pelo cartão de crédito, exatamente qual que é a parte de o que foi, por que não foi aprovada, o que foi recusada. Então, você consegue ter toda essa visualização, tudo no painel da Softvar, com a conexão do meio de pagamento por trás. E aí que foi aquilo que eu comentei, que você consegue ter toda essa visão de recebíveis para antecipar exatamente quando você precisa da recompra do estoque para alimentar toda essa parte de fornecedores, tudo isso. Então, você consegue ter essas duas ferramentas conectadas para realmente conseguir otimizar todo o seu fluxo de caixa e também o fluxo de estoque. Não, então, vocês podem observar como é que essa integração ela tem como aliar toda a parte de otimização do seu negócio como um todo. Tanto da parte do RP, em que você consegue meio que colocar uma ordem na casa, você consegue ter controle, você não precisa ter perda de dados ou repetição de dados. Todas as pessoas que precisam saber do que é relacionado à área delas, desde o seu gerente, com o pessoal de estoque, como você mesmo, quando você quer avaliar como está a situação da sua loja, vocês conseguem fazer isso de uma maneira muito simples e rápida, mas com essa vantagem de você estar alinhado junto com essa ferramenta que a Pagar.me está integrada com a Softvar, que permite que você otimize não somente o seu negócio, mas o seu faturamento. Você consegue aumentar ainda mais o ciclo que você precisa fazer de compra e venda, e você consegue otimizar isso ainda mais. Bom, gente, eu acho que da nossa parte aqui é só isso mesmo. A gente explicou mais ou menos a ferramenta, então a gente vai ficar mais uns 5, 10 minutos aqui. A gente vai deixar o infográfico na tela para vocês poderem observar, mas também, repetindo, o infográfico que vocês já receberam. É só clicar no link e baixar a imagem. E depois, se vocês quiserem, é só depois visualizar o e-mail que a gente vai mandar logo em seguida, para vocês poderem ver a apresentação novamente. E a gente está aqui para tirar qualquer dúvida que vocês tenham, tanto do Softvar como da Pagar.me. Então, muito obrigado, gente, pela presença de vocês. E qualquer dúvida, fiquem à vontade para fazer, tanto aqui como na resposta do e-mail que a gente vai mandar depois, tá? Obrigado, gente. Obrigada, gente.